और अंत में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद में बोले ये तुम प्रति सप्ताह जल्दी ही वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर भजन गाओ। Você deve ir rapidamente para Vrindavana fazer bhajana e sadhana. इस कथा को सुनकर के जीव गोस्वामी पाद Ao ouvir isso, Jiva Goswami Pada perguntou uma coisa para Nityananda Prabhu. नित्यानंद प्रभु ने श्री जी से पूछा कि तुम कितने दिन बाद वृंदावन जाओगे? जी बोले प्रभु आज्ञा सर्वपुरी है आज्ञा पाइले कोई आदि वृंदावन आश्रय। श्री जी ने कहा प्रभु की आज्ञा ही सर्वपुरी होती है। आपकी आज्ञा होने पर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। शरणागत भक्त के लिए ही प्रभु आज्ञा ही सर्वोपरि कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की बात अत्यंत दीनहीन होकर के कहने लगे। É por isso que Jiva Goswami humildemente disse: Ei, Prabhu, porque você me deu essa instrução, rapidamente eu vou prosseguir para Vrindavana. Antes de ir para Vrindavana, eu só quero fazer uma ou duas perguntas para você. Ei, Prabhu, por favor, me dê a resposta. E dê o benefício, beneficie esse devoto dando a resposta a ele, dando-lhe a resposta. A pergunta que ele fez, então, ele seguiu todas as etiquetas fazendo a pergunta de uma forma muito humilde. Ele fez a pergunta a Nityananda Prabhu. Ele disse assim: se eu for qualificado, então, por favor, me dê as instruções. Então, agora eu vou fazer a pergunta a você. Se você me permitir, eu vou perguntar a você. E aí ele fez uma pergunta belíssima. Na verdade, essa pergunta não é de todo mundo, de todos, não é só de Jiva Goswami Pada. Jiva Goswami é diretamente Vilasa Manjari. É muito íntima, muito querida por Shrimati Radhika. Mas ainda assim, para dar o benefício a todas as divas desse mundo, ele levantou essa questão, fez essa pergunta. Essa Navadvipa é Vrindavana. Mas então, por que você está me falando? Por que você está mandando eu ir para Vrindavana? Navadvipa não é diferente de Vrindavana. Então, se você fizer bhajana e sadhana em Navadvipa, qual é a necessidade de ir a Vrindavana? Essa pergunta é realmente muito interessante. E Jiva Goswami está fazendo essa pergunta. Capítulo 7, ou capítulo 17. Sloka número 11. Navadvipa Mahatmya, capítulo 17, verso 11. Ao ouvir essa questão de Jiva Goswami Pada, Nityananda Prabhu falou: isso
É algo muito confidencial que você está perguntando. Então, agora ouça com muita atenção. Esse assunto é muito profundo, então você tem que ouvir com muita atenção. Muito confidencial, muito profunda essa questão, essa pergunta. Navadvipadama não é um local comum, ordinário, e não é diferente de Vrindavana. O Shastra glorifica tanto Navadvipadama. Assim como a moeda, que tem duas faces. De um lado tem um número, e do outro tem algum símbolo, né? A cara e a coroa da moeda. Mas os dois lados da mesma moeda têm o mesmo valor, é o mesmo. E toda a mesma forma, Vrindavana e Navadvipa, Navadvipa e Vrindavana é um tato só. Mesmo tato. A única consideração, diferença é que Vrindavana é Madhurya Pradana, onde ela é Madhurya Pradana Audarja, onde a doçura é proeminente e a compaixão é secundária. Já Navadvipadama é chamado Udarja Pradana Madhurya, que quer dizer que o Udarja é proeminente. Em primeiro lugar vem a compaixão, o Udarja, e depois, em segundo lugar, secundário é a Madhurya, a doçura. Mas se você comparar os dois, você vai ver que, na verdade, as glórias de Navadvipa são mais elevadas do que as glórias de Vrindavana, porque Navadvipa dá abrigo para todos, tanto para sadhakas quanto para siddhas, para os aparares, para aqueles que estão sofrendo, os pecadores. Navadvipa dá o abrigo para todos, mas Vrindavana Dama é um local apenas para os Siddha Mahatmas, para as almas perfeitas. Não é local para pessoas comuns, ordinárias. Vrindavana Dama também é chamado de Rasatmadam, que é o local de raça. Se a pessoa não tiver elegibilidade, ela não vai poder viver em Vrindavana. Você tem que primeiro você tem que ir para Navadvipa, se tornar qualificado em Navadvipa, daí sim você vai alcançar a elegibilidade para chegar em Vrindavana. Então, para ter essa elegibilidade para adentrar em Vrindavana, a primeira coisa, antes, você tem que ir para Navadvipa. Por exemplo, para entrar numa casa, você tem que pisar ali na soleira da porta, cruzar aquela soleira da porta. Aí, então, você entra na casa. Da mesma forma, se Navadvipadam nos der essa elegibilidade, então seremos capazes, poderemos entrar em Vrindavana Dama. Se você comparar então os dois Dhamas, Navadvipa e Vrindavana, você verá isso. A questão que ele fez então, que você está fazendo, é muito confidencial. É confidencial de verdade. Nityananda Prabhu falou: Hey Diva, veja. Por favor, lembre-se que enquanto os passatempos de Mahaprabhu continuarem manifestos, ninguém que é averso ao Senhor, ninguém conseguirá saber sobre esse tópico. Enquanto Mahaprabhu, os passatempos continuarem manifestos, ninguém averso ao Senhor saberá a respeito desse tópico. Quem for averso não vai saber desse tópico. Quem for contrário ao Senhor. Na verdade, quem é mais elevado e quem é inferior? Como saber isso? Navadvipa ou Vrindavana Dama? Na verdade, Navadvipa e Vrindavana, você não pode falar que um é mais elevado que o outro. Não tem como dizer, não é possível dizer assim que um é inferior e um é superior.
É impossível para uma pessoa que é desqualificada entrar em Braja Rasa. Aqueles que não são qualificados. Quem não é qualificado não pode adentrar em Vrindavana. Então, se você falar assim, tanta gente vive em Vrindavana, na verdade, Vrindavana Dhama é um local Chinmaya, transcendental. No Brahma Samhita é descrito as glórias da Vrindavana transcendental. Quem é que vive em Navadvipam Dham, no mundo transcendental? As pessoas falam, eu vivo em Vrindavana, elas têm orgulho de falar isso, mas na verdade tem uma rede de Maya que está encobrindo por cima de Vrindavana. Mais para frente eu vou descrever isso. Isso é descrito. As pessoas vivem, na verdade, nessa rede de Maya. Elas ficam achando que vivem em Vrindavana. Vrindavana Dham. É impossível uma pessoa desqualificada alcançar Vrindavana. Ela é tipo... Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele dá um exemplo. Ele fala assim, imagine uma abelha dentro de um pote de mel. Aí as abelhas, as abelhas ficam em volta, assim, fazendo som, mas aquela abelha, mas se você, na verdade, o pote de mel está fechado, as abelhas ficam em volta, zumbindo ali, e não conseguem entrar no pote. Então, se não abrir o pote, elas não vão conseguir entrar ali e pegar o mel. Vrindavana Dham, então, da mesma forma, é Rasamai Bhumi, e tem uma rede ao redor dela, de Vrindavana. Quando Jogamaya der misericórdia, então, e levantar esse véu de Maya, então seremos capazes de ver esse mundo transcendental. As pessoas são muito orgulhosas dizendo, eu vivo em Vrindavana, eu moro em Vrindavana, mas na verdade, como viver em Vrindavana? Como estar, permanecer em Vrindavana? Por causa disso, desse assunto, né, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai falar no livro dele. E esse tatá é muito lindo. Navadvipa Dham. Portanto, essa Vrindavana Dham, ela dá a qualificação para se saborear a raça. Ela dá essa qualificação às entidades vivas, se manifestando como Navadvipa. Esse é o verso 15. Os passatempos de Shri Radha e Krishna são a essência de todas as raças e, portanto, ninguém pode rapidamente alcançar a qualificação para adentrá-los. Ninguém pode rapidamente obter a qualificação para entrar nesses passatempos de raça de Radha e Krishna. Realizando austeridades por muitas vidas, a pessoa ela vai alcançar a qualificação, o conhecimento das verdades filosóficas, o Tattva-gyana. Quando esse conhecimento ele fica maduro, amadurece, um desejo se manifesta para que a pessoa queira saber a respeito de raça. Isso é muito lindo, muito bonito que está sendo dito aqui. Você tem que ter então esse Tattva-gyana. Sem Tattva-gyana, na verdade, você não vai adentrar em Rasa Madhurya. Por isso que Sadhu Sangha é importante. Mas a gente fala, não, de qualquer jeito, de alguma forma, vou ficar no Dhamma. A gente fala assim, por uma vida, fique no Dhamma, viva no Dhamma. Por uma vida, em uma vida, fique como um brahmachari no templo. Não precisa fazer nada, é só tocar o gongo, o sino, toca o sino e você vai tomar prachada. Só precisa fazer isso.
E aí, então você vai alcançar teu benefício. सुकृति बन जाता है। E aí você vai ter Sukriti. सुकृति होने पर साधु संग और साधु संग होने पर उसे हरि कथा में Toque o sino, tome prachada, fica no templo, e aí você vai obter Sukriti, aí você vai ter Sadhu Sangha. E aí? इसलिए शास्त्र में उनको उत्साह दिया जाता है। Enfim, por isso o Shastra está dando ênfase nisso. Se você não tiver Sadhu Sangha, se você não tiver Harikatha, ouvir Harikatha, então você não vai entrar no tattva, nas concepções das escrituras. हम अभिज्ञा देते हैं अधिकार प्रदान करते हैं। और नवद्वीप Navadvipa é o que dá esse adhikara, essa elegibilidade. Primeiro que ele dá essa elegibilidade. Primeiro, portanto, você tem que ir primeiro para Navadvipa. Adhikara Pradana. माधुर्य रस में प्रवेश Ele faz a gente adentrar. Qual que ele यहाँ पर adentra विकास primeiro? रस करने से Adentra em Dasarasa e aí depois então em Madhurya Rasa. हनुमान के दास रस के बारे में नहीं था। Eu não estou falando de Dasarasa de Hanuman em Ayodhya. आचार्य बाद में विचार करके दिखाया Muitos acharyas escrevem रस जो है उस माधुर्य रस में भी os humores doces de Srimati Radhika. Na verdade, esses humores de doçura de Srimati Radhika, eles vão incluir todas as raças. E aí, आकर के assim como todos os rios vão acabar no oceano, ठीक उसी प्रकार do mesmo jeito, da mesma forma, todas as raças estão incluídas em Madhurya Rasa. Elas estão ali dentro do humor conjugal. इसको विचार आगे जा करके हम प्रवट करेंगे कैसे रस माधुर्य आदि आस्वादन होते हैं। इसलिए कहा गया है A gente vai ouvir sobre isso mais pra frente. Como que a raça madura ela emerge. ज्ञान परिपक्व Depois de muitas vidas de austeridade, esse transcendental conhecimento, transcendental Jnana, पहले तब तक क्या नहीं है quando esse conhecimento fica maduro, amadurecer, então vai surgir esse desejo para saber sobre. Você vai ter common sense, bom senso, sem bom senso. Bom senso, como você vai ter esse conhecimento transcendental? लौकिक क्रिया आदि नहीं जानते उसके दीपक ज्ञान हो गए Se você não sabe nem como se comportar, as coisas básicas, como que você vai ter o conhecimento transcendental? Se você não tiver Kanda Gyana, como que você vai alcançar o conhecimento transcendental? अनेकों जन्मों तक Você tem que adentrar no Tattva Vichara. Mesmo, talvez você esteja fazendo austeridades por várias vidas. Aí você vai alcançar o Tattva Gyana. Mas o que significa austeridades? Ouvir Harikatha, cantar os santos nomes, fazer Kirtana, pronúncia. E ter também muita avidez para alcançar o objeto da sua vida espiritual, a meta. Então você fica com essa avidez, essa vontade de querer alcançar, você quer alcançar. A pessoa que é materialista, ela está também querendo muito alcançar as coisas materiais. Só quando aquela pessoa está muito ávida, assim, ela quer muito, aí que ela consegue alcançar alguma coisa material, não é? Então, da mesma forma, na vida espiritual, ज्ञान जब परिपक्व होने पर रस के विषय में जानने की इच्छा होती है। primeiro você adquire esse Tattva Gyana, e quando esse Tattva Gyana está maduro, aí você vai ter esse desejo de saber a respeito de raça. जिसके बारे में भी ज्ञान उत्कट Então, essa avidez você tem que ter. Como que raça vai se manifestar no seu coração? 49 ingredients gathered together, 49 जो है then rasa can be relished. 48? 49. São 49 ingredientes que estão ali misturados juntos, e aí para a raça se manifestar. विषय में जोड़ने में ग्रंथों में जो भक्तिविनोद ठाकुर को सुंदर वर्णन किया है। So in the Bhaktivinoda Thakur Javadharma, No Javadharma Bhaktivinoda Thakur ele escreve isso. क्या है कौन-कौन do you remember which are the 49 ingredients? 49 ingredients, which one are they? Quais são esses 49 ingredientes? First one is Taibava, Primeiro está Ibhava, then depois 7 गौण भाव में Gona Rasas, 7 Gona Rasas, Gona Bhavas, secondary rasas, que são as raças secundárias. और फिर so 1 plus
उसमें अष्टास्तिक विकार 8. Then plus 8 Asta Sattva Vikars. Mais 8 Astasattvic Vicaros, So this is 16. que vai dar 16. व्यभिचारी Then भाव plus 33 Vyabhichari Bhavas. Depois 33 Vyabhichari Bhavas. Então, total 49. ये समस्त विचार दिखाएगा Misconceptions. एक स्थायी भाव विवाह Essas concepções são descritas. Então, um está Ibhava. There's one Sthai Bhava. Há um está Ibhava. Existe um está Ibhava da raça. Then E, depois, ये समस्त विचार आगे दिखाएगा चलो तो इसी प्रकार जो है फिर विवाह प्रभाव सात्विक व्यभिचारी então, Vibhava, Anubhava, ये समस्त दिखा गया Sattvic and Vyabhichari. Satyaki e Vyabhichari. दीपन Alambam, Alabama, Udipana, Vishayalambana, Shrayalambana. As divisões e subdivisões. Há muitas concepções, há muitas explicações sobre a raça. E eu só estou falando aqui para vocês bem breve. No Chaitanya Charitamrita, você pode ver os detalhes, saber mais os detalhes sobre isso. रसरूपी महाधन को प्राप्त करना दुर्लभ कहा जाता है it's very rare to attain this. É muito raro alcançar essa joia da raça. So first of all, Bhakti is very hard. सुलभ मुक्ति ज्ञान के द्वारा उसे सद में मुक्ति तो प्राप्त By हो जाए Jnana, you attain सद liberation. साधन को Através de Jnana você alcança a libertação. Yoga and Sadhana, Hari Bhakti devotion to Lord is something very rare. Bhakti is very rare. Bhakti é muito raro, mesmo que por milhões e milhares de vidas você está realizando austeridades. Hari Bhakti is Sudurlabha. Bhakti is very rare. Bhagavan não dá Bhakti facilmente. É Sudurlabha, é muito, muito raro. Não é raro, é Sudurlabha. Lives, austerity, Austeridade de muitas e muitas vidas. doing sadhana, bhakti, Fazendo sadhana e bhajana, association of the associação com os devotos. then slowly, Aos poucos, all these status todo, here in your heart. todo o tato, esses status vão aparecer no seu coração. रसरूपी महाधन को प्राप्त करना दुर्लभ है Even though this is the case, there are many kinds of obstacles. Every moment, Apesar disso, há muitos obstáculos a todos os momentos para obter raça. to obtain the great Portanto, é wealth of difícil alcançar essa grande riqueza da raça. Rasa. Obtain that rasa just by going to Vraj. Ninguém consegue alcançar a raça simplesmente por ir à raça, a Braja. É muito difícil obter a raça. You can get Jara rasa, material. Você pode até obter Jara raça, que é essa raça material, mas o sabor transcendental, a Prakrita Chidrasa, não é fácil de se obter. में वर्णन करते जा रहे हैं Muito bonito o que está sendo descrito aqui. सही प्रतिज्ञा नहीं पाए Verso 19. अपराध बसेरो हयतो विवास अपराध में तो No one will obtain Ninguém alcançará a raça simplesmente por ir a Braja. offenses. Por causa das Rasa becomes ofensas tasteless. que a pessoa comete, a raça se torna To the rasa, real rasa is not coming. viraça, sem gosto, sem sabor. Influence of sadhusanga. Pela influência de Sadhusanga, todos os obstáculos vão ser removidos. E aí, então, aos poucos, All the Bhava Madhurya will manifest. todo Bhava Madhurya vai se manifestar. Então, aqui, Nityananda Prabhu, Shri Nityananda Prabhu, está respondendo a pergunta de Jiva Goswami. एक मोटी राधा कृष्ण प्रभु को प्रभुरी सचिव नवद्वीपे हरि अवतरी इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए श्री राधा कृष्ण वृंदावन धाम के And appeared in the womb of Shachimata. Tá no verso? To give mercy, Radha and Krishna appeared as Mahaprabhu. Para me dar misericórdia, então Radha e Krishna se manifesta como Mahaprabhu, desce do ventre de Mãe Shati Devi. श्री गौरहरि जीवों के रस में Gaurahari Verso 24. provides such a path where offenses cannot create any kind of obstacle in order to give qualification to the jivas to taste rasa.
जीव जब भजन साधन करते So हैं the jiva is not bhajana sadhana. And there are many kinds of obstacles that come for the jiva. Tem muitos obstáculos que vêm para as almas no caminho para fazer bhajana e sadhana. Vários obstáculos. Like sleepiness, distraction, Distração, sono, maus sanskaras, so many anarthas. vários anartas. लॉय Loi. श्रवण कीर्तन स्मरण आदि दशा में When you Quando você vai cantar os santos nomes, você está se lembrando ou lembrando os mantras no Harikatha, você dorme, fica com sono várias vezes. Então esse sono, ele causa problemas, é uma distração. Vikshepa, a fraqueza do coração, você não consegue se concentrar naquilo que você quer. Pratipati significa caçar e raçaçadas são coisas que dificultam o nosso caminho, são obstáculos para a nossa vida espiritual. फिर असत्संग आदि बीच में असत्संग आदि आए फिर अनेक प्रकार की जो है associated with some, बाधाएं E as, also there are many obstacles also come. quando você tem a associação dos sadhus, também tem vários obstáculos que surgem. In the realm of bhajana, No reino de Bhajana, there are so many obstacles. há tantos obstáculos. सर जीवों की कृपा करने के लिए Give mercy to the living entities. Então, para dar misericórdia às entidades vivas, राधा कृष्ण श्री वृंदावन धाम सहित Radha Krishna, Vrindavana, Vrindavana, aparecem em Navadvipadama, na sua forma combinada de Gaurahari. they appeared in the Eles aparecem do ventre de mãe Shati, महाप्रभु Shatimata. कृपा करके Chaitanya Mahaprabhu, de forma misericordiosa, वो प्रेम प्रदान करें giving parents all the jiva. prema pradana, ele dá prema a todas as divas. इसलिए कहे गौरहरि द्वारा असक्त मार्ग से भज रस की प्राप्ति संभव है एकमात्र गौर सुंदर ही So only वो by Gaura प्रेम Sundara, प्रदान कर सकते Apenas por Gaura Sundara, só ele pode dar esse prema. No Chaitanya Charitamrita também está explicado isso. Mahaprabhu falou assim, exceto por mim, a não ser eu, ninguém pode conceder Braja Prema. Mahaprabhu himself O próprio Mahaprabhu está dando Braja Prema nessa Kali Yuga, especialmente nessa Kali Yuga. गौरहरि जीवों के रस में अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं qualification to the jivas to taste the जिसमें rasa. अपराध Shigora किसी Hari, प्रकार Para dar qualificação às divas, para que elas saboreiem a raça, Shigura Hari, ele proporciona um caminho onde as ofensas não podem criar nenhum tipo de obstáculos. Porque aonde você vai, sempre tem obstáculos, tem vários tipos de obstáculos. Tudo que você vai fazer, não é verdade? Aparecem vários obstáculos. प्रलंबन करके बाधाओं के लाभ का you should just Mas você tem que पर एक सुंदर passar por esses obstáculos, ultrapassar esses obstáculos e continuar. Diva Goswami Pada dá um exemplo muito lindo sobre o Sankalpa, você fazer votos. जब एक बर्फ का ओस बिंदु जब पिघल जाता है when तब पिघल के वो उसी समय मानो उसके वो संकल्प कर लेते हैं जो मुझे समुद्र में part of snow is melting and becoming a drop of water. The क्योंकि drop of देखो water पर्वत on top of शिखर से mountain पर्वत is की making पूरी a बात resolution. नीचे I will आप make the जाते ocean. कितने बाधाएं So imagine a drop of कितने water. Tá, tem uma neve, uma gotinha de água, neve assim lá no topo da montanha. E aí ela vai, né, derreter como água assim, e aquela gota de água ela faz um sankalpa, ela faz um voto assim resoluto, ela fala assim, eu vou ali até o mar, eu vou alcançar o mar. Então imagina uma gotinha de água que está ali lá nos Himalaias, no topo da montanha. E quantos obstáculos daquela gota de água vai passar para chegar do topo da montanha até o mar? No meio do caminho vai ter várias pedras. This drop of water will come. E aí, aos poucos, essa gota de água vai até chegar no oceano. Ela vai passar por Haridwar, Allahabad, e aí Navadvipa. E finalmente ela vai se encontrar com o oceano lá no Gangasagar. ये कोई व्यक्ति जब कोई जीवन में संकल्प ले ले Person takes some resolution. Então, se uma pessoa faz um voto ou uma resolução assim na sua mente, na própria mente, ela deve seguir, fazer ou morrer. जब इसी को जब स्थिर कर लेते हैं Fix yourself in this way. Se você ficar fixo dessa forma, focado, स्थान पर पहुंच Then you can reach your destination. aí você vai conseguir alcançar a sua meta, o seu destino. जीवों के रस में अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग Gaura Hari provides Gaurahari
proporciona Offenses cannot be किसी भी प्रकार की esse caminho, um tal caminho assim no qual nenhuma ofensa pode ser obstáculo. एतावात् परिणाम परिणयाश्रय रसे अधिकार जन्मे अपराध भय क्षय पर नवद्वीप धाम में Se abrigando no santo nome e também residindo em Navadvipadam, a qualificação para a raça aparece e todos os tipos de ofensas são removidos. आस्वादन के वो अधिकार इसलिए नवद्वीप धाम और नवद्वीप में वास की विशेष महिमा दिखा Por isso é tão especial estar em Navadvipa. Por isso que Navadvipadam também é tão gloriosa. हमने वास करने से Se você estiver em Navadvipa सभी प्रकार sob a guia dos santos nomes, você vai alcançar a elegibilidade para a raça e todas as ofensas vão ser removidas. Então, primeiro você deve estar aonde? Onde você deve estar? Em Navadvipa. Bhaktivinoda Thakur é o 7º Goswami. E ele também é Kamala Manjari. E ele mesmo diz assim: onde você deve ficar? Em Navadvipadam. सर्वदिने कृष्ण प्रेम भयत उज्जवल जुगल रसेन वार्ता भयत प्रबल Verso 26. within a short time. Em pouco tempo, muito pouco tempo, Shri Krishna Prema irá se manifestar no coração do sadhaka. To understand the E uma avidez muito forte para compreender a raça de Radha Krishna irá despertar. Primeiro você tem que pensar, então, o que é raça? Como que eu faço para alcançá-la? Mas antes disso, antes de raça, você tem que pensar assim, o que é Shraddha? Quais são os sintomas de Shraddha? Jiva Goswami dá um exemplo. देखो गंगा में स्नान करने से क्या हो जाता है सारे पाप Por se banhar no Ganges, todos os seus pecados são destruídos, não é verdade? Mas de manhã bem cedo, quem é a primeira pessoa que está ali se banhando no rio, no Ganges? Fala para mim. मछुआरा É o pescador. तो उनके हृदय में ऐसे प्राणी हत्या करने के वृत्ति कैसे रहा why does he have this tendency to kill other living entities? Então, por que essa tendência de matar outras entidades vivas permanece no coração do pescador? गंगा में स्नान करने पर In the Ganges River, Se você se banha no rio Ganges, और वो todos os pecados são destruídos. डूब करके but this person Mas is diving, like dunking in the, he's diving in the Ganges River to catch fish. Mas esse pescador, a pessoa, ela fica ali mergulhada ali no rio para pescar peixe, né? Como é possível então? Ela está dentro do rio e está matando peixe. Essa pergunta é suja, essa dúvida é suja. एक समय गुरु जी A água do Ganges, o Ganges é tão glorioso, é tão glorioso. Garuda é o que carrega o Senhor Vishnu. इतने समय गुरु जी के दृष्टि पड़ा Ele estava voando no céu. Garuda, né? Estava voando e aí ele viu He saw in the Ganges, a snake was there, वो के ऐसे करके रखा था और गुरु जी देखते ही outside the cave. छठ आकर के पूजा से Ele viu ali uma cobra lá embaixo, com a cabeça assim, saindo de dentro de uma. Saindo de dentro de uma caverna. E aí, Garuda, com as suas garras, Immediately the snake died. ele pegou aquela cobra e imediatamente a cobra morreu. उसी मणि के साथ Mas Garuda, जब ऐसे ऊपर से उठाया और ele estava carregando aquela cobra. He was carrying the snake. E como ele estava assim, The snake just touched the carregando a cobra, né, arrastando assim, levando ela com ele, a cauda da cobra encostou ali no Ganges. E aí a alma da cobra manifestou 4 braços. और गुरु जी ने and then Guru उसको E aí पीठ पर बैठा Garuda took the snake, pegou a cobra, manifested 4 arms, put this person in his lap, no, in his back, to Vaikuntha. aquela cobra que agora era uma pessoa, né, manifestou em 4 braços, ele colocou ela assim nas suas costas e a levou até Vaikunta. Now, if you just touch the water, Então, como é as glórias, né, do Ganges. Então, seja como for a forma que você tocar, como se tocar ali na água do Ganges, todos os pecados vão ser destruídos. Então, no momento da morte, quando alguém for morrer, você deve colocar na língua da pessoa was dead, or
Tulasi. water of the Ganges. When the person A have água do Ganges. Você deve colocar assim, a água do Ganges na língua, né, na boca da pessoa que está prestes a morrer. E aí ela vai alcançar o melhor destino, o melhor dos destinos. स्नान करने के लिए जा रहे one थे person was going for bath, और उसी समय for bath, एक सांड जो है Uma pessoa certa vez estava indo se banhar, e aí um boi horns, killed this man. veio, um touro, e matou aquele homem. Immediately this person also manifested four Aquela pessoa imediatamente manifestou 4 braços e foi para Vaikunta, logo que ela morreu. Os semideuses ficaram todos perplexos, surpresos. Como que aquele homem tinha manifestado 4 braços e ido para Vaikunta? Na verdade, aquele boi, antes dele matar aquele homem com os seus chifres, moving the sand antes disso, um pouco antes, ele estava ali no Ganges e estava assim mexendo na terra do Ganges. Então, partículas de areia, de terra do Ganges estavam ali nos chifres do boi. Então, quando ele matou aquele homem, sand of the bank of the Ganges touched a areia das margens do Ganges tocaram aquele homem. E aí ele morreu. in this way. This person Dessa forma, got liberation and went to ele alcançou a libertação e foi a Vaikunta Dham. the glories of the Ganges. Tem muitas glórias do Ganges. Another point in the Shastras. Tem outro ponto também que o Shastra explica. Those living in the two sides of the Ganges, Aqueles que vivem nas duas margens do Ganges, na verdade, nas duas margens, after that, são Nitya Parikaras do Senhor. attain Bhagavan and become E depois da morte, eles vão alcançar Vaikunta? Depois da morte, they are parikaras of Lord. vão se tornar eles são Parikaras do Senhor e eles vão alcançar Vaikunta depois da morte. रहने वाले सभी व्यक्ति Those who live in the sides of the Ganges, As pessoas que vivem às margens do Ganges, all of them after death they attain to todos eles, tem um verso que explica que todas essas pessoas depois da morte vão alcançar Vaikunta Dham. गंगा की जल की हवा स्पर्श होने के साथ ही साथ whoever touch is वो समस्त जीव Até mesmo simplesmente quando from the sun. o ar, a brisa do Ganges toca nas pessoas, elas se libertam de todos os seus pecados How glorious is the Ganges? e depois da morte elas alcançam o Senhor. Então o Shastra explica como o Ganges é glorioso, explica as glórias do Ganges. ये गंगा की इतनी महिमा Jiva Goswami diz, और वही गंगा में Ganga é मछुआरा muito gloriosa, Fishermen mas o pescador, fishing and killing the ele está ali pescando, matando os peixes, e isso é pecaminoso. sympathy to why he has continued sinning. Por que ele continua então? Né? Mesmo no Ganges ele continua cometendo pecado. कारण यह है A razão वास्तव रूप में वो व्यक्ति ये जल é que, na verdade, गंगा जल जो ये गंगा जल जो अपराधिक Transcendental water of the Ganges. apesar da água do Ganges ser transcendental, They don't have this knowledge that the water eles não têm esse conhecimento. O pescador não tem esse conhecimento, não sabe disso. offenses from previous E também eles têm ofensas de vidas passadas. think the water is a normal water. Por causa disso, eles pensam Ganges is normal. que a água do Ganges é uma água comum. श्रद्धा के साथ So if कई you नवद्वीप think धाम में रहे Então, if you stand up with गंगा में você tem que ter fé. back in the Ganges, Se você com fé estiver em Navadvipa e se banhar no Ganges com fé, certamente você irá alcançar o fruto. Outro ponto é que se você não tiver ofensa, aí Ganga Devi rapidamente irá dar o fruto a você. Mas se você tiver ofensas, ela não dará o fruto. or maybe Ou então, talvez, ela dará sim, mas depois de muito tempo. धाम में रहने की तात्पर्य है कैसे हम श्रद्धा के साथ you have to stay in the Dhamma with faith. Então, você deve ficar no Dhamma, deve estar no Dhamma com Shraddha, com fé. Seja Navadvipa, seja Vrajadhamma, deve ter fé. Estar no Dhamma com fé. हमारी जी को श्रीपाद संदर्भ में अनेक उदाहरण Jiva Goswami Rasanarga gives so many examples about this. Esse Sandarbha Jiva Goswami dá muitos exemplos sobre isso. Person, if any person stays in the Dhamma, किसी न किसी प्रकार से somehow or another the person is also Mas ainda assim, uma pessoa que está no Dhamma, de uma forma ou de outra, ela está ali is the fruit of the colhendo Sukriti. association of the sadhus. Um pouco de Sukriti sempre vai estar ali. E com essa Sukriti ela vai alcançar Sadhu Sangha. E de Sadhu Sangha ela vai ter o Tattva Gyana. Então aqui está dizendo assim. हितावाद परिणाम स्वर्गीय आश्रय रसे अधिकार जन्मे अपराध भय नाम का आश्रय करके
Abrigando-se no santo nome e residindo em Shri Navadvipadama, a qualificação para a raça aparece. Todos os tipos de ofensas são removidos. Verso 25. Agora 26. E aí, num período bem curto de tempo, Shri Krishna Prema irá se manifestar no coração do sadhaka. Então, uma avidez muito forte para compreender a raça de Radha e Krishna irá despertar ali no coração. Você vai ter então essa avidez para compreender as doçuras, raça. Então você tem que adentrar em Tattva Gyana. O que é Jiva Tattva? O próprio Mahaprabhu, ele está fazendo essas questões, várias perguntas a Araya Ramananda. Mahaprabhu pergunta a Araya Ramananda: Jiva Tattva, Maya Tattva, Prema Tattva, Bhakti Tattva, todos os tattwas. Você tem que ter o conhecimento de tudo isso. Existem 3 tipos de conhecimentos descritos na Escritura: Tamtadartha Gyana, Taptadartha Gyana, e o terceiro, Jiva Brahma Eka Gyana. Jiva Brahma Eka Gyana, você tem que abandonar, deixar isso de lado. Os seguidores de Shankaracharya, os monistas, que acreditam que não há diferença entre o Senhor e a alma, são um só. Taptadartha Gyana é o conhecimento a respeito do Senhor, e Tamtadartha Gyana é Atma Gyana. Atma Gyana. Tato Brahma Jigyasa. Primeiro, pergunte, inquira a respeito de Deus. O Vedanta Sutra fala para inquirir a respeito de Deus, né? O tato é que Deus é um e ele se manifesta de 3 formas: Brahma, Paramatma e Bhagavan. Atato, Tatta, Jigyasa. Agora é o momento de se perguntar sobre Tattva. E quando essa vontade surge na diva, né, para ela saber a respeito dos tattwas, quando ela tem a elegibilidade, quando ela tem essa elegibilidade, ela começa a pensar: quem sou eu? Qual é a razão para eu ter vindo aqui nesse mundo? Por que eu vim para cá? Por exemplo, Sanatana Goswami, ele também questionou: quem sou eu? Por que eu estou sofrendo nesse mundo? Quem sou eu? Qual a razão para eu estar nesse mundo? Faz essas perguntas. Se você não tiver essas questões no seu coração, você não pode entrar em Tattva Gyana. Por exemplo, os animais, eles não pensam nessas coisas, eles estão só absortos em 4 atividades: comer, dormir, se defender e se acasalar. A única coisa que torna os seres humanos diferentes é a vida espiritual. Sem a vida espiritual, nós somos como os animais: comer, dormir, se defender e se acasalar. Essas 4 atividades são comuns a todas as almas. Os seres humanos também fazem isso, fazem essas mesmas coisas. Então, eles são comparados aos animais, mas a única diferença entre o ser humano e o animal é que é a vida espiritual. Só uma coisa especial nos seres humanos é que os seres humanos se questionam sobre Dharma, sobre a vida espiritual. Quem sou eu? O que eu devo fazer na minha vida? Qual é a consequência das minhas ações, os resultados das minhas ações? Todos os seres humanos pensam a respeito de tudo isso. Os animais não têm esse tipo de pensamento. Eles dormem, comem, descansam.
Eles defecam ali no mesmo lugar que vão dormir. discriminate. Não tem essa discriminação. They have discrimination and we become आइए hostile. कर्म इससे सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। इस प्रकार से गुरुहरि की कृपा प्राप्त करके जुगाल की शक्ति रसपीठ Então, dessa forma, as almas वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। संगीतांग दुख करें By obtaining the हमें mercy जीव of को Mahaprabhu, कृपा they कोरिया obtain जा attains Shri Vrindavan. alcançando a misericórdia de da Prabhu. Pastimes. Cadê onde está isso? ये वृंदावन धाम का रसमय Obtendo a misericórdia de Goura Hari, a entidade viva alcança Shri Vrindavana. ये रसमय पीठ का है। Vrindavana Dhamma é o local de सुंदर रस माधुर्य की ज्ञान Rasamai Seva. É cheio de Rasa Madhurya, onde o casal divino सेवा करते हैं। Is served in loving mood. é servido no amor conjugal. पद वृंदावन पद्मादस मद रत्नागर स्नास नमस्तु है बटन कैसे सुंदर है दिव्य Esse verso descreve como essa terra de Vrindavana é transcendental e é linda. E o casal divino está sentado num trono de joias, विराजमान de pedras preciosas, वृंदावन Under the debaixo desired tree. de uma árvore dos desejos. We are serving all the gopis also. E ali está todas as golpes também, servindo eles. Is there about the transcendental Dham. रस विचार इसी तरह Está descrito no Shastra, está tudo descrito sobre esse mundo transcendental. In this way, by obtaining the mercy of Dessa Mahaprabhu, forma, obtendo a misericórdia de Mahaprabhu, a entidade viva alcança Vrindavana, que é a morada dos passatempos de Ugala Kishora. verse 28. यह बहुत ही Verso 28. Confidential. Essa é a verdade mais confidencial de todas. Portanto, não instrua ninguém a respeito disso. Não pode haver nenhuma diferença Shri Navadvipa and Shri Vrindavan. entre Shinavadvipa e Shri Vrindavana. E agora isso fica fica claro. Although Vrindavan, Apesar de Vrindavana estar presente nessa Navadvipadam, you have now the qualification você tem agora a qualificação para se abrigar nos passatempos, nos locais dos passatempos de Shri Radha Krishna, Shri Vrindavana. Portanto, Vrajadama agora é o seu abrigo. without the mercy. Sem a misericórdia de Nityananda, portanto, You cannot actually live in Braj. você não pode de verdade viver em Braja. Kabe Rabe Bolo Serinama. Quem que vai dar qualificação pra gente? Adhikar Pradana é Nityananda Prabhu. And give us this qualification. Nityananda Prabhu que vai dar a qualificação pra gente. Então, fazendo página aos poucos, aos poucos. Staying with Dhamma with faith. Fique no Dhamma com fé. A lot of faith also to the Dhamma. Tenha muita fé também nos Dhammavassas, os moradores do Dhamma. Also staying with Dhamma. Aquelas pessoas que estão no Dhamma não são pessoas comuns. Tudo que você vê no Dhamma, as árvores, os arbustos, They are here doing austerities. na verdade são os santos de muitas e muitas vidas que estão aqui fazendo austeridades. Não são comuns. A terra de Braja, até Uddhava e grandes devotos estão ansiosos com a avidez para tomar uma partícula de poeira de Braja. Para tomar não, para se tornar, né? Eles querem virar uma partícula de poeira? Even the Shrutis are also searching for this path. Até mesmo os Shrutis estão querendo alcançar esse caminho, alcançar uma partícula da poeira de Braja. Para alcançar essa poeira, o Uddhava está dizendo, eu quero me tornar, eu quero me tornar um arbusto, uma grama, uma trepadeira assim nessa terra de Vrindavana. O Uddhava está falando isso. Para nascer em Vrindavana, para estar em Vrindavana, fazer bhajana e sadhana, para que isso aconteça,
Isso não é uma coisa comum, ordinária. Nexadiva come to Vrindavan. É só depois de fazer austeridades por muitas e muitas vivas. E aí a diva vem para Vrindavan fazer o bhajan. To stay in Vrindavan, they are not ordinary persons. Essas pessoas que estão em Vrindavana não são pessoas comuns. Por isso que Do obeisances again a and gente again. presta as reverências repetidas vezes aos Dhammavasas, Inhabitants of the Dham give us esses habitantes do Dhamma, para que eles deem a misericórdia deles para a gente, para que em uma vida, em alguma vida, nós tenhamos essa boa fortuna. बोलो वृंदावन धाम की वृंदावन वासी की जय नवद्वीप धाम की जय जय श्री राम। Your name is Achyuta Priya. You are searching for Achyuta. जय